Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre um tema que é métodos antigos, antiquados que você ainda está usando e que não está te ajudando a melhorar o seu inglês. Se você ainda não está falando inglês, é porque com certeza está cometendo algum desses erros que eu vou falar aqui hoje. Se você quer melhorar, você quer conseguir falar, você precisa mudar ou você precisa evitar alguns deles. As suas aulas de inglês ficam tão focadas em níveis, notas, testes, gramáticas, que você esquece, em primeiro lugar, por que você está aprendendo inglês? Você esquece que o objetivo, no final das contas, é comunicar, é falar com outras pessoas. Mas você parece que o seu curso está preso a responder exercícios de gramáticas, passar em testes, passar em níveis e preencher alguns requisitos que estão ali para a escola. E é por isso que você acaba ficando um aluno cansado, estressado e frustrado. Mas eu entendo a sua dor e por isso que eu venho falar algumas coisas aqui para você nesse vídeo de hoje. Vou mostrar um pouco do que eu aprendi e eu errei, tanto eu aprendendo as línguas por minha própria conta, ou eu indo atrás dos cursos, ou as pessoas que estão vindo até mim para aprender. Eu quero juntar tudo isso aqui e te trazer alguns pontos principais que você pode estar, sem perceber, errando e achando que isso está te ajudando. Na verdade, isso está te atrasando. Então, bem-vindos aqui. Eu espero que você goste do tema de hoje. Eu sou a Flora. Eu ajudo pessoas que estão querendo desbloquear o inglês, pessoas que estão traumatizadas, pessoas que desistiram de estudar inglês, desistiram do sonho delas de talvez viajar, de ter empregos melhores, de conhecer o mundo, às vezes até casar com uma pessoa estrangeira, mas deixam tudo isso para depois ou para não sabe até nunca, porque perderam a motivação de estudar, perderam aquela vontade de estudar através de métodos cansativos, chatos e materiais repetitivos e gramáticas e tudo isso que não está te ajudando. Tem um método que eu chamo método leve. Aqui embaixo eu vou deixar o link para você entrar e você marcar a sua aula gratuita para você conhecer como funciona. E para eu também quero ouvir sua história, eu quero saber quais são os seus desafios, quais são os medos, o que você precisa para superar esse trauma que você está levando aí com você. Eu já visitei mais de 30 países, agora eu estou morando no 6º país, e aqui onde eu encontrei meu marido, que é um holandês, e agora eu estou aprendendo o neerlandês. Você sabe que língua é essa? Não é a língua dos neandertais, mas é a língua que é o nome oficial do holandês. Porque, na verdade, a Holanda se chama Países Baixos, não Holanda, né? Isso é só para você saber, uma dica. Então, eu vejo meus alunos particulares crescendo, tendo mais confiança, aumentando a sua vontade de estudar, de aprender mais, com interesse. E eu também ensino estrangeiros a aprenderem português usando uma metodologia muito semelhante. Então vamos lá, vamos para o tema do vídeo. Vamos falar sobre temas que parecem que estão te ajudando, na verdade não, que estão te atrapalhando nesse seu processo de aprendizado. Eu estou falando com você que, por exemplo, está numa escola de inglês ou estudou inglês na escola mesmo, né, naquelas escolas, na escola básica. Você que faz curso, aquele curso com bastante pessoas. Não estou aqui falando dos cursos particulares, porque o curso particular geralmente é um pouco diferente, mas dependendo do professor que você também, isso pode se aplicar. A gente pode ver no Brasil, é só você sair na rua, você vê que realmente o método tradicional de ensino falhou, né? Principalmente no Brasil. A quantidade de pessoas que têm a capacidade, a proficiência, que realmente dominam o idioma, em comparação à quantidade de escolas que tem disponível, a quantidade de cursos, o quanto que é pago em cursos de dinheiro, né? Quanto que se ganha vendendo esses cursos, essas escolas, essas franquias de inglês, e a proficiência, que é a capacidade das pessoas falarem o idioma, falarem o inglês numa conversa, de se comunicar, cada vez diminui mais. E apenas 1% da população brasileira realmente domina o inglês. Por quê? Por que apesar de tantas escolas, tantos cursos, tanta coisa disponível, as pessoas ainda não conseguem falar? Bom, o que eles não admitem, o que você talvez não possa admitir, não consiga perceber, é que o método tradicional falhou e pronto. Tá tão focado em fazer exercícios, passar de nível, memorizar palavras, que acaba esquecendo, deixando de lado, né, as metas que você tinha, que era conseguir um emprego melhor, viajar para países com mais tranquilidade, mais liberdade, e você só foca
em exercícios de gramáticas e níveis. Será que eu estou no nível, qual nível que eu estou? Eu passo no teste, eu consegui terminar a minha folha de exercício certinho, consegui acertar tudo. Isso é que você se preocupa, ao invés de se preocupar com o que realmente importa, que é aproveitar esse aprendizado e se divertir com isso. Então, desses métodos tradicionais que você pode estar fazendo, se você está estudando uma escola tradicional, primeiro deles é ficar tentando decorar palavras assim soltas. Sabe aquelas listas de vocabulários? Eu não sei se ainda se faz isso, mas aquelas listas com palavras, né? As 1000 palavras mais importantes, 10.000 palavras mais importantes, cartões de memórias. Isso ajuda se você tem uma prova. Se você tem uma prova para fazer daqui a um mês, daqui a uma semana, isso vai te ajudar bastante. Mas no aprendizado de idiomas não te ajuda. Aprender palavras separadas, ter uma lista de palavras ali, ó, gato, cachorro, elefante, casa, mão, essa não vai te transferir em diálogo. Por quê? Porque as palavras soltas, elas não dizem nada se você não sabe usá-las numa frase. Essa quantidade de palavras que você memorizar não vai se transformar em diálogo na realidade. E o método que a maioria das escolas do mundo todo, né? A gente está falando aqui do Brasil, mas é usado no mundo todo, é o método de tradução gramatical. Esse nome quer dizer, né, que ela foca na memorização e no vocabulário traduzido, na gramática traduzida, traduzindo. Aí ele transforma o inglês numa sequência interminável de regras que você tem que ficar memorizando. Aí cada regra tem a exceção, aí você tem que memorizar a exceção também. E aí, por isso que, eu até já fiz um vídeo sobre isso, pessoas que acreditam que têm uma memória ruim, elas acham, isso não é pra mim porque eu não consigo memorizar. E sendo que a memorização em si não é o que vai te ajudar, é a repetição das palavras ao longo do tempo, o consumo do conteúdo que vai te levar a essa... É como se essas palavras começam a grudar no seu cérebro. Então, de onde veio essa ideia de decorar palavras e vocabulários e fazer traduções de frases? Isso vem da escola, né? Isso vem da escola tradicional e se você pensar bem, na escola o objetivo específico não é realmente aprender, mas a gente quer saber como a gente passa nos testes, nos exames, não é? Por falar nisso, eu lembro de uma coisa, eu fiz o Erasmus, o Erasmus aqui na Europa é como se fosse um intercâmbio. Eu estudei em Portugal, né? Fiz na Universidade do Porto, fiz Línguas e Relações Internacionais e a gente tem direito a 6 meses ou até um ano a passar fora, num outro país que seja dentro da União Europeia e que a gente tenha a capacidade de conhecer outras pessoas, outros métodos. E eu fui para a Alemanha, fui 6 meses, fiz um semestre lá. Isso foi em 2018, eu acho. Foi no final de 2018. E uma coisa que eu reparei muito, em Portugal também era assim, mas ali na Alemanha era muito mais claro que a gente estudava para passar nos testes. A gente fazia vários ensaios, né? Ensaios não, que eram testes que eram feitos para a gente simular um teste, simular o exame final, para ver como a gente sairia. Então, isso era muito claro ali. Eu lembro das minhas aulas, principalmente as aulas de francês, que para mim francês foi uma língua que eu não gostei muito de aprender, foi uma língua muito difícil. Até hoje eu entendo, mas eu não falo nada de francês, também nunca precisei. Mas eu percebia muito isso, que a gente sempre as coisas eram focadas no exame final, como que a gente ia passar naquele exame final. Isso, na verdade, é como que você pode perceber que nas escolas, geralmente, foi ensinado, né? Agora, esse método, ele é copiado e colado para as escolas em geral de inglês, né? Principalmente as escolas, como eu falei, essas maiores, com mais alunos, com mais nome, com mais marca, com mais franquias. Aí a gente chega no ponto que a gente pode pensar, né? Por que esse método é tão ineficiente e ele continua sendo usado? É claro que não é 100% das vezes, mas na maioria das vezes é assim. Bom, em primeiro lugar, porque essa forma de ensino, de aprendizado, ela beneficia a escola, não aos alunos. É muito mais fácil para um professor, para uma escola,
ter um método assim. Os professores adotam esses métodos, né? Porque não só os professores, mas a escola já tem um método ali pronto e o professor é obrigado muitas vezes a seguir aquela metodologia porque é fácil, né? É o mais fácil de se fazer para quando você tem aquele monte de alunos ali de diferentes histórias, né? Diferentes famílias e que tem níveis diferentes de aprendizado. É muito importante a gente sempre pensar nisso, que quando se trata de aprender idiomas, e são várias habilidades que a gente vai aprender, quando a gente aprende, pelo menos 5, e cada pessoa desenvolve essa habilidade num tempo diferente. Não é todo mundo que aprende a entender, a falar, a ler na mesma velocidade. E mesmo alunos que pareçam que estão no mesmo nível, com o teste, né, não estão exatamente no mesmo nível. Cada pessoa tem habilidades e dificuldades que são mínimas de perceber. Como na escola, né, o currículo já cria alunos que são passivos e obedientes, que eles vão responder ao que os professores estão dizendo, né, que são os livros didáticos. Simplesmente ele vai seguir o que está escrito ali, a resposta é certa ou errada, e o professor só precisa corrigir aquilo, né? Tá certo que tá aqui com o livro? Então tá certo. Não tá? Então você tem nota vermelha. Realmente, é só seguir o script e fica muito mais fácil o trabalho do professor. E eu sei disso porque quando dou as minhas aulas com os meus alunos particulares, eu gasto um tempo, assim, bastante tempo, bastante atenção, adaptando para cada aluno, cada necessidade que eles precisam. Não é fácil, porque eu não tenho assim um manual já pronto que eu pego, copio e vou usar para todos os alunos, não. Eu tenho que criar alguma coisa que seja específico para aquele aluno. E isso dá um trabalho, por isso que aulas particulares a gente pode só ter um limite de alunos, porque senão não tem tempo para a gente dar aula para todo mundo, porque é muito específico. Avaliar e dar as notas para os alunos também fica bem mais fácil quando se tem já um padrão a se seguir, né? Como eu falei, tá ali aquelas perguntas, o aluno responde conforme o que está ali no caderno de respostas. Se tiver certo, tá ótimo, passou. Se não tá, se errou, se não respondeu como que estava, tu pede ali o manual, você repete de ano, faz outra vez ou não passa. Você sabe, né, que a maioria dos professores, não são todos, mas boa parte dos professores estão estressados, estão cansados. E a vida do professor, às vezes, não é fácil. São salários baixos, tem muita pressão, às vezes são muitas salas muito cheias e várias situações. Só que é o seguinte, você vai deixar que os seus sonhos para a vida, a sua vontade de viajar, a sua vontade de ter um salário melhor, de ter empregos, alcançar melhores empregos, você vai deixar isso na mão de um professor ou de uma professora que não está tão motivada para ensinar? O professor tem as suas questões, tem os problemas dele, os problemas dela, mas isso não deveria te afetar. Aliás, pelo menos você não deveria deixar que o destino da sua vida, que o que vai acontecer na sua vida, se a chance de você conseguir um emprego, conseguir viajar, conseguir até um parceiro estrangeiro, fique na mão de uma pessoa que não está motivada para te ensinar. Claro que eu estou falando mais uma vez, não são todos assim, mas boa parte estão sim cansados, estressados e não estão colocando a alma naquilo que estão fazendo. Bom, o segundo hábito, né, de estudo que às vezes a gente já pegou há muito tempo é de ficar fazendo tradução de palavras por palavras. Por exemplo, tem uma lista de palavras traduzidas assim, separadas, um bloco. Mas aí tem uma coisa, se você, por exemplo, você está lendo um livro, você está lendo um texto, e você tem que parar a cada frase para você traduzir uma palavra, isso quer dizer que você está lendo um texto muito difícil para você. Aí isso com certeza vai te desmotivar e vai ficar cansativo. Tanto se você tem que buscar um dicionário online, se você tem que buscar um dicionário de papel mesmo, esse nível não tá bom para você, a não ser que você queira fazer esse desafio e você goste desse desafio. Mas no geral, se você tem que ficar parando o tempo todo, e se você não entende boa parte do que está sendo dito, isso vai matar a sua vontade de aprender, o seu prazer de aprender o idioma. Se você está usando um material em que você entende 80, 90% das frases, das palavras,
O que faltar, o seu cérebro completa, né? Você está lendo uma história sobre, você está entendendo sobre o que se trata a história, mas às vezes tem uma ou duas palavras ali que você não entende, mas você consegue deduzir mais ou menos o que está ali. Então você não precisa ficar parando toda hora para traduzir. Então vamos lá para o terceiro erro. O terceiro erro é mais comum, é você acreditar que a coisa mais importante são as testes e as notas. Eu já falei lá no início sobre por que as notas, os testes são tão importantes nos cursos tradicionais de inglês, ou não só de inglês, né, de todos os idiomas que você vai aprender, mas a gente tem essa questão, a gente tem essa mania de acreditar que se eu sair bem na nota, se eu tiver uma nota boa, isso quer dizer que eu sou muito bom, ou sou bom naquele idioma. Isso não quer dizer nada, porque se você tira notas boas ali porque você passa nos testes, tem uma boa nos testes de gramática, ou você conseguiu decorar as palavras, isso não vai se traduzir em diálogos na vida real. Muitos alunos são ótimos em tirar notas boas, mas isso não vai traduzir para uma fluência. Você fica muito bom, você é ótimo especialista em responder o que a escola está pedindo, o que o livro está pedindo, o que o seu professor está pedindo. Mas isso não significa que você ganhou a capacidade de falar inglês. Já pensou nisso? Você está estudando, você está respondendo, você está aceitando aquele modelo, né? Aceitando aquelas perguntas, respondendo, não para você, mas para o que a escola está querendo. E aí você não consegue falar inglês, você depois de anos estudando, você fala, não consigo falar inglês. E aí, essa é uma das respostas que você precisa, que você está buscando. Mais uma coisa, acreditar que só existe uma resposta certa, né? Mais uma coisa que vem da escola, do ensino tradicional, é acreditar que só existe uma maneira de responder uma coisa, quando, na realidade, até os nativos, em primeiro lugar, eles falam coisas de maneira diferente, eles têm respostas, várias maneiras de responder uma coisa, e eles mesmos cometem erros. Você pode aprender no seu livro de gramática uma frase certinha, bonitinha, até decorar aquela frase certinha, bonitinha, mas se você for ver na realidade, as pessoas não falam assim. Quantas palavras que se você já saiu do Brasil, se você já viajou, se você tem contato com estrangeiros, você vai ver quantas coisas que você viu nos livros que não se aplicavam na vida real. E eu sei, porque eu passei por isso em várias situações, com várias e outras, e não só em inglês também, com outros idiomas, em vários países. E nesse caso, a resposta certa sempre é a do professor, né? Ou a resposta que está no manual ali que a escola está usando. Na vida real, as coisas não funcionam assim. Aprender inglês não é uma atividade passiva, que você senta ali na sua cadeira e você ouve o que o professor está falando, ou você assiste o que o professor está falando, ou você escreve, ou você faz ali os exercícios. A vida real é uma coisa assim, espontânea, né? Inesperada. Você não tem como saber o que vai acontecer. E inglês não é algo que você estuda, é algo que você faz. Quarto erro é subestimar a quantidade de de informação que você precisa absorver para que isso seja transformado numa comunicação. Vou aqui exemplificar com o que eu chamo de proporção púrpura. Por quê? Não sei se você sabe, mas a cor púrpura no passado, lá nas antiguidades, era a cor mais rara que existia. Era a cor relacionada aos reis, à realeza, né? A pessoas muito ricas, às vezes à igreja. Porque a cor púrpura, ela era extraída naturalmente e mesmo com o tempo ela não desbotava. Quanto mais se lavava, mais se usava, ela ficava mais brilhante ainda. Mas ela vem de onde, né? Hoje em dia a gente tem os corantes artificiais, mas naquela época eles descobriram na antiguidade que existia um molusco debaixo do mar, né? Que eles chamam de Murex brandaris, que é esse molusco produz, só que ele produz algumas gotinhas, assim, mililitros de gotinhas dessa púrpura. A quantidade que você precisa tirar desse molusco da água, né, debaixo da água, você vai ali no mar e vai ter que coletar, é muita coisa. Aqui, ó, o historiador David Jacob descreve que 12 mil conchas de Murex brandaris não produzem mais que 1,4 grama de tinta pura.
o suficiente apenas para colorir a bainha de uma única veste. É isso que eu quero que você pense quando você começa a estudar o inglês. A quantidade, né, de moluscos que eles precisavam pegar era enorme. Aquilo tudo era processado, esmagado, e aí ele vinha e extraíam aquelas gotinhas da púrpura. A mesma coisa vai acontecer com o inglês. Você vai ter que ouvir muito, vai ter que ler muito, vai ter que escutar muito, 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 muito para você produzir um pouquinho. Mas isso é no início, né? Isso é talvez nos primeiros anos, dependendo do quanto que você estuda por dia. E você já, no início, quando você começa, você já tem que chegar com essa mentalidade, sabe? Que vai levar tempo para você aprender. Não é uma coisa que aprenda inglês em 6 meses e já saia falando. Se você ouvir essa história, isso é propaganda enganosa, ou é um curso intensivo que você vai viver 6 meses na Inglaterra, que você não vai sair de lugar, não vai falar com nenhum brasileiro. Uma aventura mais extrema. Isso existe, mas a maioria de nós não fazemos isso, né? Nós continuamos a nossa vida e nós fazemos os estudos, as aulas no momento, na vida normal. Então, o que eu digo, respeite um período de silêncio. O que é o período de silêncio? Quando você começar a estudar, você vai ter um tempo, talvez alguns meses, talvez até um ano, dependendo do seu tempo, em que você vai apenas consumir, você vai absorver e você não precisa falar nada, não precisa dizer nada. A não ser que você queira e que você sinta confortável em fazer isso, mas você não é forçado, não se force. Por isso que eu sempre vou falar isso aqui, você já deve ter assistido, se você assistiu meus outros vídeos eu falo. Esse período de silêncio é o momento que você não precisa falar, porque lembra-se do molusco? Você tem aquela quantidade, você consumiu aquela quantidade de conteúdo, mas você espremer tudo aquilo, vai sair assim, ó, umas frasezinhas. Então, dê o tempo para que isso vá crescendo, amadurecendo na sua cabeça. Que as palavras vão grudando, que vão inundando, encharcando o seu cérebro, ao ponto de do que você quiser falar, venha naturalmente. Com o tempo, isso vai ser natural. Depois de muito tempo falando uma língua estrangeira, você já não pensa como a sua língua nativa, né? Pense sempre, é um clichê, todo mundo fala isso, mas eu vou aqui falar mais uma vez. Pense como as crianças, os bebês aprendem a falar. Eles, durante muitos anos, eles só simplesmente escutam. Os pais, né? Se tiveram a sorte de pais que gostam de ler livro para eles, né? Melhor ainda. Mas eles só escutam, eles não têm nenhuma obrigação de falar. Eu acho. Eu acho que as pessoas não esperam que as crianças comecem a falar corretamente assim, imediatamente. Eles têm um tempo para aprender. E mesmo assim, quando começam a falar, cometem erros. Isso é normal. Forçar você a falar no início, você vai fazer o aprendiz, né, você que esteja aprendendo, use as regras da sua língua materna para se expressar na língua que está aprendendo. E além disso, ser extremamente cansativo e frustrante, porque você tem que fazer a famosa tradução mental. É isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Espero que você tenha percebido que alguns desses erros que você esteja cometendo, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, que isso te faça um pouco refletir sobre por que você dá tanto tempo na escola de inglês e não fala ainda. Então, qual desses erros você está cometendo? Você tem algum outro que você comete, que você percebeu, mas eu não falei aqui? Qual é a sua maior dificuldade nesse momento no aprendizado de inglês ou no outro idioma? Você tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Quer que eu fale sobre alguma coisa específica? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu uso como material para os próximos vídeos. Ou você tem uma dúvida que você quer falar pessoalmente comigo? Também tem um link aqui abaixo e você pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp diretamente. Não deixe a sua vida ser reduzida pela falta de capacidade de falar inglês. É extremamente importante e útil nos dias de hoje, já há muito tempo, mas cada vez mais, você saber falar inglês. Se você não fala inglês, seu mundo está extremamente limitado. E eu espero que você perceba isso, como você pode expandir a sua vida apenas por aprender um idioma. Mesmo que não seja o inglês, talvez você possa aplicar esses mesmos conhecimentos em outros idiomas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e a gente se vê no próximo. Tchau, até lá!